Olá, boa tarde Brasil, boa tarde Alagoas. Estamos iniciando aqui o debate aqui pela TV Cidadã 35.2 e também simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram. Olha, você que está nos acompanhando aí, tenha só calma um pouquinho, estamos arrumando a casa, vamos ter um minutozinho de comercial para iniciar o debate. O nosso mediador Mauro Wedekind já está aqui, ele é que vai comandar. Eu queria dar um abraço aqui a toda a imprensa, as redações dos jornais que estão nos acompanhando aí, ao pessoal do interior do estado que ligou as rádios comunitárias, as rádios normais que estão retransmitindo o sinal e o áudio da TV Cidadã. Bom, eu já disse tudo para não perder tempo, vou pedir um intervalozinho, agradecer a presença daqui já dos dois candidatos presentes aqui no pleno do Tribunal de Contas e daqui a pouco a gente volta com o jornalista Mauro Wedekind para apresentar o debate dos candidatos à Ordem dos Advogados de Alagoas. Olá, muito boa tarde. A partir de agora, a TV Cidadã, emissora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, inicia o debate com os candidatos à presidência da OAB Seccional Alagoas. Com essa iniciativa, a TV Cidadã contribui para o pleno exercício da democracia, já que a OAB, ao longo de sua história, sempre teve papel fundamental no fortalecimento das principais instituições brasileiras. Em nome da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheira Rosa Albuquerque, damos boas-vindas aos dois candidatos. Pela Chapa 1, OAB Unida, o doutor Nivaldo Barbosa. E pela Chapa 2, atuante por todos, o doutor Fernando Falcão. Pelas regras do debate, este debate começa com a apresentação definida em sorteio e os dois candidatos vão dizer por que querem ser presidente da OAB Seccional Alagoas. O primeiro candidato a fazer isso é o candidato Nivaldo Barbosa, que tem 2 minutos a partir de agora. Boa sorte aos dois candidatos. Olá, caros amigos da TV Cidadã do Tribunal de Contas do Estado, caros advogados, advogadas, telespectadores, uma saudação especial a todos, jornalistas, colaboradores, um abraço aqui para os nossos integrantes da chapa, Roberto Mendes, Fernando Paiva, Fernanda Marinella, João Lobo, um abraço também especial ao amigo Fábio Gomes e ao amigo Tiago Bonfim, nosso presidente. Meu nome é Nivaldo Barbosa, eu sou representante da chapa 1 e quero ser presidente da OAB. Nesses últimos anos, nós trabalhamos muito, nós conquistamos muito. Nós entregamos para a advocacia dignidade. Nós fizemos uma sede em Arapiraca, nós ampliamos a nossa sede da capital. Nós criamos o programa O Abraço para atender o advogado em estado de vulnerabilidade. Nós conseguimos também trazer o esporte e a qualidade de vida para a advocacia. Nós construímos estacionamentos, nós construímos escritórios compartilhados para os advogados. Mas sempre há novos desafios a serem enfrentados. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, propondo uma grande união, trazendo a advocacia pública e a advocacia privada, trazendo os professores e trazendo os concurseiros, trazendo os jovens e os experientes. A partir disso, nós vamos fazer muito e muito mais. Nós estamos renovando todo o nosso Conselho Federal, nós estamos renovando toda a nossa diretoria da OAB, nós estamos renovando toda a nossa diretoria da Caixa e mais de 50% do Conselho Estadual. E o que nós prezamos aqui, que nós pedimos, é um debate limpo, umas eleições limpas. Esse é um compromisso sagrado em defesa da ordem. Nós temos que dar um exemplo e vamos pautar a nossa campanha a partir da verdade. Então eu desejo um bom debate ao querido amigo Fernando, ao Mauro, que vai ser o nosso mediador, né, e pedir para que quem acredita na Chapa 1, para quem acredita nos seus projetos, no dia 23 de novembro, esteja lá registrando o seu voto. Muito obrigado e vamos debater. Muito obrigado ao candidato Nivaldo Barbosa. Vou passar agora a palavra ao candidato da Chapa 2, Fernando Falcão, que igualmente tem 2 minutos a partir de agora.
Boa tarde, Mauro. Em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os profissionais de imprensa do estado de Alagoas. O serviço que a imprensa alagoana presta nesse momento é de relevância fundamental para que os advogados e a sociedade conheçam não só os candidatos, mas também possam conhecer as nossas propostas. Eu gostaria de dizer que qualquer tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa, além de uma agressão à Constituição Federal, é absolutamente repudiável. Isso é censura. Boa tarde, doutor Nivaldo, meu dileto colega. E agora eu falo diretamente a você, o meu colega advogado, minha colega advogada. Eu gostaria de começar provocando uma reflexão em cada um de vocês. Você está satisfeito com o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil tem desempenhado na sua vida? Você, jovem advogado, está verdadeiramente satisfeito com essa inércia da nossa instituição em lhes proporcionar condições para um ingresso no mercado de trabalho? Você, meu colega advogado do interior, tem visto a Ordem fazer algo aproximando a nossa sede em Maceió, lá dos longínquos rincões em que você exerce a sua atividade? Se a resposta for não a essas perguntas, é porque você não está satisfeito com a atuação da Ordem. Eu também não estou. E é por isso que eu quero ser presidente da OAB. Porque já se vão muitos anos em que as propostas não saem do papel. Infelizmente, as propostas feitas em época de eleições da OAB não são concretizadas. E pensando exatamente nisso, nessa insatisfação que não é só minha, é da advocacia alagoana, é que eu resolvi ser candidato para colocar em prática propostas verdadeiras, compromissos com a advocacia alagoana para resgatar a dignidade do advogado, que infelizmente há muito tempo se perdeu e absolutamente nada tem sido feito para recuperá-la. Muito obrigado. Agradeço também ao candidato Fernando Falcão e para você que acompanha o nosso debate, vou fazer um rápido esclarecimento em relação às regras que passam a valer a partir de agora. Eu convido a nossa colega, a Tauana Cagliari, ela vai fazer a colocação na urna dos temas que foram definidos pré-definidos para as perguntas, sendo os seguintes temas. O primeiro, são 8 no total, prerrogativas. Na sequência, temos jovem advocacia. Em seguida, capacitação e mercado de trabalho. Depois, pedi para você mostrar, por gentileza, está indo para aquela câmera. Caixa de assistência. O próximo, valorização do advogado. Em seguida, ESA. Na sequência, advocacia pública. E por último, totalizando 8 temas pré-definidos, como eu disse, mulher advogada, está aí na tela para você. Para você que acompanha o nosso debate, o primeiro a perguntar é o candidato Nivaldo. Ele tem 30 segundos para fazer a pergunta, haverá o sorteio ainda do tema, e o candidato Fernando Falcão terá 1 minuto e meio para a resposta, depois a réplica será de 1 minuto e a tréplica de 30 segundos. Então vamos sortear, por favor, Tauana, o primeiro tema. Por gentileza, mostre para aquela câmera. Advocacia pública. Candidato Nivaldo Barbosa, a partir de agora o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Fernando Falcão. Cumprimento a todos os advogados públicos, as pessoas, dos amigos, da amiga Maria Miranda, da amiga Inacinha, do amigo Roberto Mendes, do amigo Davi da Guia, enfim. A OAB Alagoas trouxe o Procurador Nacional de Prerrogativas para defender os honorários dos advogados públicos no Tribunal de Justiça. Nós também fizemos a defesa da carreira dos procuradores municipais com carga horária e salários dignos aqui no Tribunal de Contas. A OAB Alagoas também protegeu o advogado público na autonomia dos seus pareceres. Quais os próximos passos que o senhor pretende dar a defesa da advocacia pública? Candidato Fernando Falcão, 1 minuto e meio para a sua resposta. Colega Nivaldo, eu acredito que o mais importante que poderia ser feito pela advocacia pública em Alagoas, infelizmente não foi feito,
não obstante ter sido proposta de campanha não só dessa gestão atual que tem o senhor como presidente da Caixa, mas também da gestão anterior. É sabido que há uma carência enorme de procuradores municipais efetivados por concurso público nos 102 municípios do estado de Alagoas. E não obstante ter havido a promessa de que essa gestão e a gestão anterior iriam fazer acontecer o que esse Tribunal de Contas já decidiu pela Instrução Normativa número 03 de 2016, de recomendar a realização dos concursos públicos, isso nunca aconteceu. Nós pretendemos ombrear o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual, no sentido de que esses órgãos exijam dos municípios o provimento do cargo de procurador municipal por concurso público. Isso, além de criar espaço de trabalho para uma juventude da advocacia, para advogados também já experientes, que gostariam de seguir carreira no serviço público, também seria um grande serviço à moralidade administrativa, porque o procurador concursado e estável teria compromisso com o município, não com o gestor que o contratou. Muito obrigado ao candidato Fernando Falcão. A réplica agora do candidato Nivaldo Barbosa, de 1 minuto a partir de agora. Candidato Fernando, essa evolução em defesa da advocacia pública, inclusive dos procuradores municipais, tem sido feita, sim. Inclusive a presidente Fernanda sustenta a realização de concurso público com salários dignos, com carga horária compatível com o trabalho. Nós também estamos em defesa para combater a tendência da criminalização dos pareceres dos advogados públicos. Nós defendemos a autonomia e a institucionalização das procuradorias, porque é assim que nós devemos atuar, não é? Mas nós também apoiamos que o concurso público seja com a participação, a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente possa ter segurança e efetivamente entregar à advocacia os cargos que lhe cabem. Concordo, sim, que é preciso fazer o concurso público, inclusive sem descartar a possibilidade da contratação dos escritórios de advocacia. É por isso que nós estamos nessa batalha, para que nós possamos equacionar esses interesses. Muito obrigado ao candidato Nivaldo. Vamos ouvir a tréplica, 30 segundos para o candidato Fernando Falcão. Colega Nivaldo, custa crer que esse compromisso será implementado porque ele já foi objeto de proposta nas 2 eleições anteriores e efetivamente nada foi feito. Essa instrução normativa é de 2016, houve tempo mais do que suficiente. Mas eu torço que o colega traga isso também como uma proposta de sua campanha, que, se efetivamente lograr êxito, seja cumprido o que não foi feito nas gestões anteriores. Tá certo, agradecemos os 2 candidatos. Com essa resposta, nós vamos a um rápido intervalo. Quero fazer um esclarecimento a você que acompanha o debate. Me parece que houve um problema com o áudio do candidato Nivaldo. Se isso se confirmar, nós vamos voltar e daremos a ele o direito de responder novamente, porque precisamos fazer justiça. Vamos checar isso, o rápido intervalo, e na volta teremos mais debate e a resposta a essa questão que eu estou levantando agora. Agradeço demais a sua participação e agradeço também a participação dos 2 candidatos que gentilmente participam hoje deste debate tão importante para todos nós que vivemos em Alagoas. Até já. Vamos fazer uma extensão do primeiro bloco. Por sorteio, vamos sortear o tema, desta vez para o candidato Fernando Falcão fazer sua pergunta ao candidato Nivaldo Barbosa. Por favor, Tauana. Aí, Caixa de Assistência é o tema. O candidato Fernando Falcão tem 30 segundos para elaborar a sua questão. Colega Nivaldo, nas 2 últimas gestões da OAB, você presidiu a Caixa de Assistência do Advogado. A Caixa tem um papel fundamental na vida do advogado e deve exercer fundamentalmente o seu papel de prestar assistência ao advogado e à advogada de Alagoas. O que o amigo considera a maior realização de sua gestão?
Muito obrigado ao candidato Fernando Falcão. A resposta do candidato Nivaldo terá 1 minuto e 30 a partir de agora. Candidato Fernando, foram muitas conquistas. Eu tenho enorme orgulho de ter participado da criação do primeiro Conselho Jovem do país, que foi aqui em Alagoas. Eu tenho orgulho de ter participado também das conferências estaduais da Jovem Advocacia, né? Eu tive aqui o orgulho... Não, perdão. Enfim, Caixa de Assistência. Eu tenho orgulho de ter conseguido trazer várias campanhas de vacinação para a advocacia. Eu tenho orgulho de trazer a previdência para o advogado, planos de saúde, mais de 260 convênios. Nós construímos também, através do programa de aparelhamento, 2 estacionamentos. Nós construímos a sede de Arapiraca. Nós construímos uma área de esporte e lazer na sede em Jacarecica. Nós trouxemos muita coisa. Nós construímos o OAB Office para os advogados que não podem ainda ter o seu próprio escritório. E hoje nós atendemos mais de 700 advogados somente na unidade de Jacarecica. Nós também criamos o OAB Office em Arapiraca e uma estrutura em Delmiro Gouveia. Muito trabalho foi feito, muito trabalho. Inclusive, nós criamos também o programa O Abraço, que é um programa que procura assistir o advogado em estado de vulnerabilidade social, né? Nós também pretendemos trazer, já a partir do próximo ano, o programa Anuidade Zero. A partir da plataforma de convênios que nós possuímos, nós vamos conseguir estabelecer, através de uma parceria, um sistema de milhagem para que o advogado possa, com aquela milhagem, pagar a sua anuidade. Vamos, enfim, ampliar o abraço, vamos implantar um setor de assistência social, vamos implantar também um setor de psicologia. Seu tempo, candidato. Muito obrigado ao candidato Nivaldo. A réplica agora do candidato Fernando Falcão, de 1 minuto. Nivaldo, em que pese esse programa de descontos ter sido implementado, e são muitos os descontos nos estabelecimentos credenciados, ele parte de uma premissa malvada, que é a premissa de que o advogado hoje tem condições financeiras suficientes de contratar os serviços, de adquirir esses produtos e, em razão disso, ter os descontos, né? Quando se propõe um desconto na compra de um carro de mais de 140 mil reais, como é um dos descontos, parte-se da ideia de que o advogado hoje pode pagar o valor desse carro, ainda que tenha um desconto. Por isso que eu digo, em que pese nossa amizade, nossa divergência é conceitual. O papel da Caixa, na verdade, ao lado da nossa instituição de classe, é assegurar condições dignas de trabalho para que o advogado possa comprar o que ele quiser, onde quiser, sem pedir descontos. A Caixa de Assistência, que é o meu compromisso de implantar, é aquela Caixa de Assistência que tivemos no passado, que efetivamente assegurava ao advogado o acolhimento com tratamento odontológico, livraria do advogado. Tempo, candidato. Muito obrigado. Obrigado ao candidato Fernando Falcão. A tréplica agora do candidato Nivaldo, de 30 segundos. Na verdade, a possibilidade da criação de uma livraria, de um consultório próprio, isso é muito mais complicado. De criar uma farmácia, isso passa por autorização de Anvisa. Nós tivemos essas experiências, inclusive em vários estados, e praticamente todas não vingaram, candidato. É preciso, sobretudo, entender como é que funciona isso, né? É necessário você ter autorização de Secretaria de Saúde para poder comercializar. Isso levou a Caixa à bancarrota. Isso levou a Caixa a quebrar anos atrás. E é por isso que nós estamos implementando um sistema de convênios, farmácias, clínicas, médicos, etc. Obrigado, candidato. Muito obrigado ao candidato Nivaldo Barbosa. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Vamos para o que será o segundo bloco pelas regras. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas livres entre os candidatos. Cada candidato perguntará 2 vezes temas livres. Eu quero, antes de ir para o intervalo, cumprimentar o pessoal de Joaquim Gomes, da rádio APEC, que também transmitem ao vivo este debate. Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Continue aí que a gente volta já já com esse debate. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta na tarde desta quinta-feira, ao vivo pela TV Cidadã, realizando o debate entre os 2 candidatos que concorrem à presidência da OAB Seccional Alagoas. E pelas regras, neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si, 2 cada candidato, tema livre. E pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Fernando Falcão, que tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Nivaldo,
Todos os advogados sabem que um dos problemas mais recorrentes no exercício da advocacia é a violação das prerrogativas profissionais. Você foi advogado da ALMAGES, Associação dos Magistrados, até junho desse ano. Você não vê uma dificuldade de independência para, no momento necessário, se impor contra uma violação de prerrogativa cometida por um magistrado? Candidato Nivaldo, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Fernando, inicialmente é preciso que o senhor respeite a minha advocacia. O fato de eu ter sido advogado da ALMAGES não me diminui em nada. E, na verdade, mesmo enquanto estávamos advogando para a ALMAGES, eu sei muito bem dividir o meu papel como gestor de ordem e meu papel como advogado. Tanto que nós representamos juízes e até um desembargador. Não há dificuldade nenhuma, não há incompatibilidade nenhuma, mas para evitar exatamente essas especulações, foi que eu resolvi abrir mão do contrato, porque entre um e outro eu resolvi defender a advocacia. Isso não é demérito para ninguém, ser advogado da ALMAGES, muito pelo contrário, isso lhe coloca como lhe credencia como um bom profissional. O fato é que nós vamos continuar assim defendendo intransigentemente as prerrogativas. Nesses últimos anos, nós tivemos nós temos hoje em média, candidato, entre 20 e 30 atendimentos por mês das prerrogativas, de domingo a domingo, independentemente de local e de hora. É isso que o senhor precisa entender. Nós vamos, inclusive, criar um fundo de amparo, de apoio às prerrogativas para que ela possa continuar essa batalha, aparelhar as prerrogativas. Nós vamos também aparelhar a nossa procuradoria de prerrogativas para representar quem precisar ser representado. Não há nenhum mistério nisso. O que importa é a defesa das nossas prerrogativas, a defesa dos nossos honorários, a defesa da nossa dignidade. E eu acho que é isso que deve ser a pauta desse debate. Não deve ser o fato de quem foi e de quem vai ser. O que precisa ser discutido é o que cabe, o que merece a advocacia. Obrigado ao candidato Nivaldo. A réplica do doutor Fernando, de 1 minuto. Nivaldo, eu não disse que é demérito advogar para a ALMAGES, ao contrário, é honroso. O que eu estou querendo dizer é que, além de um problema que compromete a sua independência como presidente da ordem, também traz um problema de ordem ética, porque como pode demandar um juiz que até há pouco tempo era cliente de seu escritório? E em que pese você ter renunciado, Nivaldo, você e, salvo engano, um sócio que é seu primo, um outro sócio continua como sendo advogado da ALMAGES nos contratos. Portanto, é preciso que haja independência e autoridade para fazer cumprir aquilo que é essencial no exercício da advocacia, que é o asseguramento das prerrogativas profissionais. Agora a tréplica, encerrando essa rodada, essa pergunta do doutor Nivaldo, de 30 segundos. Candidato, mencionar uma pessoa que não está aqui no debate é um ato de covardia. Veja, o fato de eu, inclusive, ter dissolvido a sociedade para abrir mão do contrato da ALMAGES estabelece, põe uma pá de cal em qualquer dúvida. Não há nenhuma incompatibilidade em eu ser o presidente da ordem e o fato de eu ter sido assessor, advogado de magistrados há tempos atrás. Provavelmente até o senhor também já deve ter advogado para algum magistrado. Então, o que se cria são factóides, isso não tem consistência. Nós vamos continuar assim defendendo a advocacia. Muito obrigado ao candidato Nivaldo, que agora fará a pergunta dele ao candidato Fernando. 30 segundos para a sua pergunta. Lembrando que o tema é livre. Vamos lá, candidato. As eleições limpas da OAB, campanha que lançamos esta semana, foi muito bem recebida, né, pela sociedade, inclusive por vocês também, foi referenciado em tantos outros estados. Então, a ideia é que nós tratemos, sim, das propostas. Enfim, para garantir um bom nível, eu questiono quais são as principais propostas que o senhor elenca na sua plataforma de campanha. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Olha, eu confesso que não entendi bem a pergunta do colega, mas eu gostaria de dizer o seguinte: eleições limpas são um dever, não são um ato de gestão que deva ser apresentado como se fosse uma realização, é um dever. E eleições limpas passam principalmente pela não utilização da máquina em favor de qualquer candidatura. A gestão que nós vamos implementar a partir de janeiro de 2019, Nivaldo, é uma gestão inclusiva e participativa. É uma gestão que vai trazer o advogado do interior para que ele se sinta próximo da sede aqui na capital. É uma gestão que vai, ao mesmo tempo em que vai lutar pela criação de espaço do mercado de trabalho para o jovem advogado, vai permitir que o advogado experiente consiga melhorar o seu posicionamento. É uma gestão que vai investir muito na qualificação e aprimoramento permanente do advogado. É preciso que nós tenhamos a consciência de que a advocacia está empobrecida.
Eu não encontrei nessas andanças últimas uma única pessoa que se dissesse satisfeita com os rumos que a advocacia vem tomando nos últimos anos. A advocacia está em crise, a advocacia está empobrecida, a dignidade do advogado, infelizmente, não é a sombra do que já foi no passado. Portanto, é preciso nós fazermos uma ordem que abrigue a todos, e para que ela possa abrigar a todos, ela deve dar a oportunidade de que todos também participem do processo democrático. Eu espero que no futuro muito próximo, os presidentes da ordem sejam pessoas simples, verdadeiramente engajadas no nosso movimento. Obrigado ao candidato Fernando. Vamos ouvir a réplica de 1 minuto do Nivaldo. Candidato Fernando, eu pude observar as propostas que foram apresentadas e, na verdade, muito do que foi apresentado pela Chapa 2 já existe. Das 31 propostas, 16 já existem e estão em execução. Temos outras tantas que talvez sejam até inexequíveis, porque não cabe à ordem resolver dessa forma como foi proposto. O fato é que nós aproximamos, sim, nós fomos inclusíveis. Vossa Excelência, inclusive, o doutor Fernando, inclusive, participou da gestão da ordem na época do Tiago, como membro da Comissão de Exame de Ordem. As portas sempre estiveram abertas. Nós temos hoje mais de 500 advogados integrando comissões. Nós tivemos advogados que puderam se notabilizar pela ESA sem cargo, sem vaidade nenhuma, apresentaram uma proposta e essa proposta foi aceita, eles fizeram um brilhante trabalho e desenvolveram. O interior, mas como não nos aproximamos do interior? Nós revitalizamos sede, nós levamos a caravana de prerrogativas, nós levamos a OAB no interior, nós levamos o INSS digital, nós levamos os cursos da ESA, enfim. Eu acho que, na verdade, as propostas vão ser revistas. Obrigado ao candidato Nivaldo. A tréplica do candidato Fernando, 30 segundos. Nivaldo, você está profundamente enganado. Eu nunca fiz parte da gestão do Dr. Tiago, nem da atual e nem da que antecedeu essas duas. Eu fiz parte da Comissão Nacional do Exame de Ordem por indicação do Conselho Federal, diretamente. Para ser mais exato, foi um conselheiro federal do Mato Grosso foi quem me indicou pelo aspecto puramente técnico. Mas eu queria dizer também, Nivaldo, que se nossas propostas repetem propostas de vocês do passado, é porque as de vocês não saíram do papel. O que nós assumimos, na verdade, foram compromissos de fazer. Obrigado ao candidato Fernando, e é ele quem faz agora a próxima pergunta de tema livre para o candidato Nivaldo, 30 segundos. Nivaldo, nós sabemos que o Estatuto da Ordem limita a atuação do advogado de fora da sua circunscrição a 5 processos por ano. Sergipe e Pernambuco atuam coercitivamente para impedir que haja o excedimento desse número de processos numa espécie de reserva de mercado prevista na lei. Por que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional alagoana, não toma providência nenhuma para coibir essa concorrência desleal aqui no estado de Alagoas? Obrigado ao candidato Fernando. Sua resposta, candidato Nivaldo, 1 minuto e meio a partir de agora. Candidato Fernando, esse não é um problema tão simples de resolver como o senhor está imaginando. Se eu tivesse participado mais ativamente do dia a dia da ordem, você veria que é um problema muito complicado. O próprio estado de Pernambuco ainda não conseguiu arredondar essa situação, né? O Sergipe também. O fato é que nós precisamos de uma ferramenta que faça esse monitoramento de 5 causas no máximo. A presidente Fernanda Marinella esteve reunida já com algumas empresas para ver a possibilidade dessa implementação. Ela é possível, mas não é no estalar de dedos. Isso vai ser resolvido com muito cuidado. Não há hoje sequer um estado que tenha conseguido implantar isso com a eficiência que o senhor imagina, né? Mas existem várias outras iniciativas que nós podemos tomar, como a criação da comissão de defesa dos honorários advocatícios. Nós temos também a possibilidade de criar o piso ético da advocacia. Nós temos a possibilidade de tratar, como nós já cuidamos, inclusive, da nova tabela de honorários advocatícios. Então, o fato é que isso não é simples de resolver. Se o senhor estiver dentro, o senhor vai perceber o quanto é complicado gerir uma máquina, né, como a nossa corporação, que tem um orçamento grande, que tem patrimônio distribuído em todo o estado, que tem mais de 40 comissões e exige experiência. Eu rodei 22 estados e até agora nenhum estado desses implantou uma ferramenta eficiente para conseguir combater isso. Isso está em evolução. Muito obrigado ao candidato Nivaldo. A réplica agora do candidato Fernando, 1 minuto. Nivaldo, não posso acreditar que isso é difícil de se implementar quando vários estados já conseguiram fazê-lo. Eficiente ou ineficiente, é preciso que a ordem tome providências para poder coibir a atuação de advogados de fora do estado na nossa seccional sem inscrição suplementar.
Isso é importante porque o jovem advogado via exatamente nessa contratação por correspondência uma parcela significativa dos seus honorários profissionais no início da sua carreira profissional. A ordem se omitiu de fazer o combate a essa concorrência desleal. Isso é fato. Os estados vizinhos conseguiram implementar eficiente ou ineficientemente, isso tem que ser feito imediatamente. Eu lhe asseguro que, como primeiro ato de gestão, nós vamos dialogar com os tribunais que hoje têm a virtualização dos processos, esses bancos de dados, para a gente impedir que haja o excedimento e, com isso, criar novos espaços para o advogado alagoano. Obrigado ao doutor Fernando. A tréplica do doutor Nivaldo, 30 segundos. Doutor Fernando, nós já estivemos com o Tribunal de Justiça várias e várias vezes. Nós estivemos com o pessoal da Softplan, que é quem cuida do sistema aqui. Isso não é simples como o senhor está imaginando, isso não se resolve, esses trabalhos mais complexos não se resolvem no estalar de dedos, não se resolvem num debate, não se resolvem como se fosse uma simples assinatura. Isso exige ferramentas de eletrônica compatíveis. O Estado, nem Sergipe, nem Pernambuco conseguiu 100% ainda disso, criaram vários problemas, o que foram de advogados querendo processar a ordem porque foram intimados para pagar anuidade indevidamente, foi um absurdo. Seu tempo, candidato. Então precisamos ser responsáveis quanto a isso. Muito bem, e para encerrar este bloco, a última pergunta será feita pelo candidato Nivaldo Barbosa, que tem 30 segundos a partir de agora. Candidato, a OAB é uma entidade de portas abertas, o telefone dos diretores está sempre disponível, as sessões do Conselho Seccional são públicas também, estatutariamente aberta. Temos o aplicativo em que se pode falar com a presidente, fale com ela. Temos a ouvidoria. Nossa norma é o acolhimento, é integrar. E o jovem advogado sabe disso. Por que vocês nunca tiveram interesse em participar como oposição? Mesmo para fazer alguma crítica construtiva. Obrigado ao candidato Nivaldo. Sua resposta, candidato Fernando, 1 minuto e meio. Talvez, Nivaldo, porque eu tenha sido processado civil e criminalmente por gestores da ordem e, inclusive, na ação penal e na ação civil em que eu fui réu, sim, digo fui porque consegui ganhar essas duas ações, elas foram subscritas por pessoas nomeadas pela direção da ordem. Então, talvez por ser processado, por ver exatamente pessoas que deveriam sair em minha defesa, subscrever petições, não só contra mim, mas contra dezenas de colegas advogados, eu não tenha me sentido à vontade na minha própria casa. Então, acredite, nunca faltou vontade de participar ativamente do dia a dia da ordem. Agora, eu fui vítima de uma perseguição injusta e implacável. E o pior de tudo, em petições subscritas por pessoas que jamais poderiam fazer isso. E para que não haja dúvida quanto quem são essas pessoas, o diretor de prerrogativas e o procurador dessa diretoria de prerrogativas. Então, eu queria que você soubesse, se esse fato não chegou ao seu conhecimento, de que eu não me sinto bem-vindo na casa que me processa civil e criminalmente. Muito obrigado ao candidato Fernando. Vamos ouvir a réplica de 1 minuto do candidato Nivaldo. Candidato Fernando, veja, essa situação dos processos, ela está muito aquém da importância da advocacia, da importância da ordem. A defesa das prerrogativas, a defesa do dia a dia, a defesa dos nossos cursos, isso é para qualquer advogado. Se o senhor teve esses problemas na justiça, deixemos que a justiça resolva. Se alguém foi processado, foi porque se sentiu ofendido. Não nos cabe aqui estar discutindo isso. Aqui nos cabe, nesse momento, discutir o futuro, discutir as soluções, discutir as perspectivas. Então, as portas sempre estiveram abertas, o senhor sabe muito bem disso. Eu sempre me coloquei à disposição, inclusive, para o diálogo, para discutir com quem quer que seja, quais são as soluções necessárias para a advocacia. E as portas continuam abertas, candidato Fernando. Muito obrigado ao candidato Nivaldo. Vamos ouvir a tréplica do candidato Fernando. 30 segundos. Nivaldo, eu nunca trouxe esse assunto à discussão. Na verdade, você me perguntou por que eu não me sinto à vontade na minha própria casa. Eu lhe dei uma resposta. Agora, eu não sou processado, não. Eu fui, porque eu ganhei. Não só essa. Todas as ações contra os colegas advogados, todas as que foram julgadas em favor dos processados. Até nos julgamentos colegiados, por unanimidade de votos, os colegas foram tirados dessa situação vexatória de responder uma ação penal ou civil. Obrigado ao candidato Fernando Falcão, obrigado também ao candidato Nivaldo. Para você que nos acompanha, nós vamos fazer o último intervalo deste debate e, na volta, os candidatos farão mais uma pergunta para cada um a partir de um tema sorteado e também as considerações finais. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer demais você que acompanha
este debate pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e também agradecer imensamente ao site cadaminuto.com, que transmite ao vivo este debate. Nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta para o último bloco deste debate. Já quero agradecer imensamente aos dois candidatos, ao Nivaldo e também ao candidato Fernando. No intervalo, houve um pedido de direito de resposta por parte da representação do candidato Fernando Falcão, uma vez que o candidato Nivaldo Barbosa disse que seria covardia falar sobre alguém que aqui não está. O direito de resposta foi concedido pela comissão jurídica que acompanha este debate e, portanto, antes de fazer a continuação deste bloco, o último, com as considerações finais e as perguntas, nós vamos conceder 1 minuto e meio ao candidato Fernando Falcão, que exerce a partir de agora o direito de resposta. Amigo advogado, amiga advogada, o candidato Nivaldo disse que seria covardia mencionar alguém que não está presente aqui nesse recinto. Eu peço que faça o seu juízo de valor, todos nós conhecemos a ferramenta SAGE e verifique que o que eu disse é absolutamente verdadeiro. E não fiz nenhum juízo de valor, não disse que o colega era importante ou menos importante. E mencionei um fato objetivo. Apesar de ter Nivaldo renunciado nos processos da Almage, um de seus sócios continua advogando para a Almage. Não há covardia alguma nisso daí. Mas eu queria dizer, Nivaldo, se tem uma coisa que não me falta é coragem e determinação. Mas coragem e determinação para fazer o que é necessário fazer e nunca foi feito. Coragem e determinação para poder comprar todas as brigas em favor da advocacia que infelizmente não têm sido compradas. Coragem para doa quem doer, melhorar o respeito e a condição, a respeitabilidade do advogado, que infelizmente nos últimos anos não tem sido observada. Eu queria dizer que quando presidente da OAB, agora em 2019, a advocacia alagoana encontrará com certeza o seu abrigo, o seu amparo. Vai encontrar na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoana o seu apoio que lhe foi negado durante os últimos anos. Obrigado ao candidato Fernando. Para você que acompanha o nosso debate, nós temos aqui a missão de dar tratamento igualitário aos candidatos. E durante a fala do candidato Fernando, a chapa do candidato Nivaldo solicitou também um direito de resposta que está, neste momento, sob análise da comissão. Para nós não pararmos o debate, nós vamos dar sequência enquanto é feita esta análise. Neste momento, a Tauane vai sortear mais um tema e quem fará a pergunta desse tema é o candidato Nivaldo. Vamos ver qual será o tema sorteado. Mulher advogada é o tema sorteado e o candidato Nivaldo tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato Fernando, com a presidente Marinella, à frente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, nós avançamos muito nos últimos anos. Nós conseguimos instituir as cotas de gênero para que as mulheres participem ativamente da vida da advocacia, da vida da OAB. Nós conseguimos trazer o Encontro Nacional da Mulher Advogada para Maceió. O que o senhor tem a dizer, qual é o projeto de inclusão do senhor, já que não conseguiu colocar 30% de mulheres no seu Conselho Federal? Obrigado, candidato. A resposta de 1 minuto e meio do candidato Fernando. Nivaldo, eu acho que você, mais uma vez, mostra desconhecimento sobre muita coisa. Na verdade, nós colocamos muito mais do que 30% na formação da chapa de mulheres, né? Mas, quando lhe perguntava sobre as realizações à frente da Caixa, e você falou sobre as salas dos advogados, é preciso mencionar que, não obstante o Código de Processo Civil já está em vigor há mais de 2 anos, as salas dos advogados simplesmente não se compatibilizam com as exigências
para a mulher advogada que foi instituída pelo Código de Processo Civil. A advogada lactante e a advogada gestante não foi contemplada nessa reforma das salas dos fóruns. Imagine o absurdo de ter que se exigir o cumprimento de algo que está previsto na lei. Então, eu diria a você que, como uma das ações prioritárias da gestão, seria adequar esses espaços dos advogados para que possam receber, com conforto e com o cumprimento daquilo que a lei enuncia, a advogada lactante, a advogada gestante, na mesma forma como exige hoje o Código de Processo Civil em vigor. Além disso, queremos trazer para dentro da Ordem a Mulher Advogada, que hoje representa mais da metade das advogadas em atuação no estado de Alagoas, para que possam ocupar os seus espaços em cargos de direção e possam efetivamente demonstrar mais do que já o fazem, o seu valor e a sua importância também na advocacia. Obrigado, candidato Fernando. A réplica de 1 minuto. Candidato Fernando, na verdade, pelo que nós podemos observar, a maioria das mulheres que foram incluídas na chapa 2 acabaram indo para cargos de suplência, de conselho, suplência do conselho. Enfim, eu acho que era necessário, acho que é fundamental estabelecer um protagonismo maior. Nós temos no nosso Conselho Federal 2 mulheres, nós temos na nossa diretoria também 2 mulheres e nós temos 10 mulheres titulares no Conselho Estadual. Veja, é preciso incentivar as lideranças femininas. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso incluindo elas nas palestras, nos eventos, para que a mulher possa se apresentar, para que ela possa escrever artigos, para que ela possa se notabilizar. A questão dos espaços de lactação é um problema que está sendo tratado, mas que não depende também somente da gente. É preciso que os tribunais, especificamente aqui em Alagoas, criem essa estrutura, ou ampliem a estrutura. E isso está sendo feito. Fernanda vem conduzindo também isso. E eu acredito que em breve, inclusive é uma proposta também da nossa chapa, eu acho que, não sei quem, acho que alguém de vocês nos copiou, mas essa proposta da criação de espaço de lactação já existe. Muito obrigado ao candidato. Tréplica de 30 segundos. Nivaldo, eu não consigo entender como isso não pode caber ao OAB. A sala é da OAB, cabe a ela sim. E melhor, não cabe a ela adaptar. Quando a sala foi construída, já havia essa exigência na lei. Isso deveria ter sido observado por ocasião da criação. Mas eu acho importante que se diga que você não observou que a minha vice é uma mulher, professora Cláudia Alane, de Arapiraca, um exemplo de mulher advogada. Então, os espaços foram preservados e com muita notoriedade. Obrigado, candidato Fernando. Vamos sortear o último tema da última pergunta deste debate. E quem fará a pergunta é o candidato Fernando Falcão. Na tela para você, valorização do advogado. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Fernando. Nivaldo, nos últimos 6 anos de gestão da Ordem, tem se reclamado absurdamente da falta da valorização do advogado, seja porque o mercado de trabalho hoje se fecha cada vez mais, seja porque os honorários cada vez mais são considerados esmolas. Eu queria saber por que não foi feita uma iniciativa concreta durante esses 6 anos para que esse quadro mudasse. Muito obrigado. 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Fernando, foi feito. Me perdoe a oposição, mas isso foi feito. Nós criamos várias estruturas para poder conferir dignidade à advocacia. A valorização passa por isso. Nós fizemos também a defesa intransigente da defesa das prerrogativas, né? Embaixo de sol, embaixo de chuva. A nossa presidente, toda a nossa comitiva, nossa diretoria de prerrogativas, passou várias vezes à noite em frente de delegacia, de presídio, em frente à sala de fórum, para poder conferir, para poder garantir as prerrogativas dos advogados. Isso é valorização. Isso é valorização. O aparelhamento da sede, o aparelhamento do auditório, a construção de uma estrutura interior também é para valorizar o advogado. A quantidade de cursos que a ESA entregou, somente nesses últimos 2 anos e 10 meses, nós tivemos 25 mil inscrições, né, para que os advogados possam se capacitar, possam se especializar. Nós temos hoje 6 especializações, sendo delas 2 presenciais lá na sede da Ordem. Como dizer que nós não valorizamos a advocacia? Sempre há algo a ser feito, mas nós trabalhamos muito
Me desculpe, candidato, mas nós não aparecemos somente agora nas vésperas da eleição, de 3 em 3 anos, para poder discutir isso. Isso é um trabalho diuturno, isso é um trabalho diário. Eu me dedico 80% da minha vida a gerir a ordem, a poder contribuir de alguma forma para a advocacia. E é assim que nós fazemos. A valorização vai continuar, nós temos vários projetos para isso, podem acompanhar no nosso caderno de propostas. Obrigado ao candidato Nivaldo. A réplica de 1 minuto. Nivaldo, eu adoraria estar inscrito na seccional da sua propaganda, porque a seccional da sua propaganda inaugurou diversas salas, fez diversos eventos nos últimos 2 meses. Bom seria se a advocacia alagoana pudesse contar com a sua instituição de classe atuando como atuou nos últimos meses. Em verdade, absolutamente nada foi feito em favor da valorização dos honorários do advogado. Colega advogado, você que sobrevive de honorários, que sabe que os honorários sucumbenciais são uma parcela importante da nossa sobrevivência, sabe que nunca houve uma política institucional para que isso mudasse. A cada dia que passa, os honorários são menores e os honorários menores acarretam o empobrecimento do advogado. É preciso que existam políticas assertivas e esse é um compromisso meu, um compromisso prioritário que será levado a cabo finalmente quando a presidência da OAB em 2019 estiver sob a minha representação. Tenha certeza que isso vai ser colocado em prática pela primeira vez. Obrigado, candidato. A tréplica de 30 segundos, candidato Nivaldo. Candidato Fernando, eu fico muito feliz com toda essa sua empolgação, mas de fato o senhor falou e não apresentou uma proposta para a valorização do advogado. Falar de valorização dessa forma é muito fácil. O que é que nós vamos fazer para valorizar o advogado? Quais são as propostas? Vamos discutir as propostas? Vamos criar o piso ético? Essa é uma proposta. Vamos tratar dos cursos da ESA, de novos cursos da ESA, formação, capacitação. Vamos tratar disso. Qual a proposta do senhor que não veio? Enfim, é preciso mais do que palavras, é preciso ação. E é isso que nós estamos fazendo nos últimos 3 anos. Muito obrigado ao candidato Nivaldo. Só para organizar aqui as coisas, foi concedido o direito de resposta ao candidato Nivaldo. Ele terá 1 minuto e meio e depois as considerações finais, primeiro do candidato Nivaldo. Então, portanto, ele terá 1 minuto e meio do direito de resposta, depois as considerações finais e em seguida o candidato Fernando Falcão terá também 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade, candidato Nivaldo, 1 minuto e meio a partir de agora. Candidato Fernando, na sua fala, o senhor mencionou que um sócio meu estaria advogando ainda para a Umages. Eu não tenho mais sócios, eu dissolvi a sociedade, é preciso que fique claro. Eu abri mão desse contrato, abri mão da minha sociedade, da mesma forma que eu continuo abrindo mão da minha vida profissional, do convívio com a minha família para poder trabalhar pela ordem. E o que é que o senhor tem feito nesses últimos 2 anos e 10 meses? Por que não compareceu? Por que não apresentou uma proposta para que nós pudéssemos juntos construir? É isso que eu não consigo entender, que eu não consigo conceber. O fato é que eu não tenho sócio. Se tem alguém advogando para a Umages, não me interessa mais. Agora eu sou candidato a presidente da Ordem para defender os interesses da advocacia e assim eu fiz nos últimos 2 anos e 10 meses, ou melhor, nos últimos 5 anos e 10 meses, como poucos aqui fizeram, como poucos fizeram. Eu trabalho dia e noite para me dedicar à advocacia porque eu acredito nesse projeto, porque eu acredito na advocacia, eu acredito no advogado como um líder na sociedade e vou continuar trabalhando para que assim seja. Eu vou trabalhar pela dignidade, eu vou trabalhar pela valorização e vou trabalhar para que a Ordem seja um órgão cada vez mais respeitado. Obrigado, candidato Nivaldo. Agora sim, vamos ouvir, portanto, as considerações finais. Primeiro, do candidato Nivaldo, isso foi definido pelas regras assinadas por todos os representantes, e depois 2 minutos para o candidato Fernando. Iniciamos, portanto, com o candidato Nivaldo Barbosa, que tem 2 minutos a partir de agora. Bem, gostaria muito de agradecer. Essa participação foi muito rápido, não é, Fernando? Mas foi, de alguma forma, produtiva. Acho que a gente poderia ter avançado um pouco mais nos debates das ideias, se nós não tivéssemos atravessado os temas que são âncoras, né? Têm sido âncoras para a advocacia. Agradecer à TV Cidadã, do Tribunal, agradecer a todos aqui presentes, seja da Chapa 1, seja da Chapa 2. O fato é que nós fizemos muito, sim. Só não vê quem não quer, só não vê quem não participa do dia a dia da Ordem. Sempre há algo a ser feito, mas nós fizemos muita coisa. Hoje eu tenho experiência para presidir a Ordem. Hoje eu tenho como apresentar as conquistas que nós realizamos nos últimos anos. Foram várias. Como dizer que não foi feito nada? Como dizer que nós não temos membros, advogados jovens nas comissões? Como dizer que nós não temos comissões extremamente atuantes? Enfim, o que eu não consigo entender
por que eu preciso tanto me dedicar enquanto outras pessoas somente aparecem agora, às vésperas das eleições. É isso que não é concebível. Nós não precisamos de deuses na advocacia, nós precisamos de gente que esteja disposta a trabalhar, a meter a mão na massa, a conseguir trabalhar em equipe. É isso que nos interessa para o fortalecimento da nossa profissão. E a verdadeira renovação, ela está aqui, está assim do lado de cá. Nós estamos renovando todo o Conselho Federal, nós estamos renovando toda a diretoria da OAB, nós estamos renovando toda a diretoria da Caixa e mais de 50% do Conselho Estadual. Isso por quê? Porque sempre há novos desafios. E quando há novos desafios, nós precisamos de novas ideias, nós precisamos de sangue novo. Compare as chapas, compare as propostas e eu tenho certeza que você vai vir conosco no dia 23. Não atacaremos ninguém, vamos fazer uma campanha propositiva de ideias, como tem sido feito. E eu preciso contar com a participação de vocês nas nossas redes sociais. Acredite, é Chapa 1, no dia 23 estaremos lá. Muito obrigado ao candidato Nivaldo e vamos ouvir as considerações finais do candidato Fernando Falcão, que tem 2 minutos a partir de agora. Meu colega advogado, minha colega advogada, acredito que a maior parte me conhece e sabe que nos últimos 20 anos eu tenho dedicado a minha vida à advocacia. A advocacia, para mim, não é só o meu sustento, é a minha paixão. E talvez seja por isso que esse estado de abandono, de desprestígio, de diminuição da dignidade do advogado, para mim, seja algo que incomode tanto. Não dá mais para aguardar, basta. As propostas não saem do papel, elas simplesmente não são executadas. É preciso que haja coragem, força, independência e determinação para fazer aquilo que tem que ser feito. Não adianta a ordem se anunciar como uma instituição forte quando o advogado, que é a razão de existir da ordem, está enfraquecido. Nós precisamos voltar a OAB ao acolhimento do advogado. Nós temos que fazer com que a OAB dê ao advogado condições de que ele sobreviva com dignidade. Nós temos que levar a OAB ao interior, para que o colega lá de Delmiro de Santana, lá de Porto Calvo, ele possa sentir a presença institucional da ordem. Nós temos que fazer a ordem voltar a participar ativamente da vida política, da vida pública da sociedade brasileira. Infelizmente, a ordem se apequenou e isso é muito ruim. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo da democracia brasileira, a sociedade está dividida, os ânimos estão acirrados. A OAB tem, nesse momento, o fundamental e importante papel de ser mediadora dos conflitos sociais. Acreditem que nossas propostas são sérias, nossas propostas são execuíveis e todas elas serão implementadas, porque muito mais do que propostas, elas são verdadeiros compromissos. Podem acreditar, essa é a minha palavra. A OAB vai voltar a ser a instituição forte e atuante que já foi um dia. Muito obrigado. Agradeço imensamente ao candidato Fernando Falcão. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora e especialmente ao candidato da Chapa 1, OAB Unida, Nivaldo Barbosa, e também ao candidato da Chapa 2, atuante por todos, Fernando Falcão. E assim nós encerramos este debate com a certeza de que você pôde ouvir aí as propostas e fazer a análise dos 2 candidatos que disputam a presidência da OAB Seccional Alagoas. Felicidades e até uma próxima.